já escolheu qual área, como é que vai trabalhar, em qual escritório vai trabalhar, se vai ser associado, se vai ser autônomo, se vai constituir uma sociedade com alguém, ou se vai preferir trabalhar para alguém, enfim. A gente poderia ficar falando horas sobre cada um desses caminhos e todos os desafios que tem quando a gente escolhe cada um deles. Mas hoje, dentro do tempo que me cabe aqui, eu escolhi compartilhar um pouquinho com vocês a minha trajetória, de como eu tenho me encontrado nesse caminho que eu escolhi trilhar, né? Ou seja, de que forma que a pesquisa acadêmica surgiu na minha vida e como é que isso hoje impacta na minha advocacia. Então, vai ser mais um bate-papo, que eu vou contar a trajetória e vou trazer alguns, assim, reflexos que eu percebi na minha advocacia, impactos positivos, assim, que eu acho válido compartilhar com vocês, e também os desafios, né, porque nem tudo são flores. Vamos lá. Deixa eu me apresentar, né? Primeiro, eu não me apresentei. O meu nome é Luísa Pim, eu sou advogada há 5 anos, eu sou especialista em Direito das Famílias e Sucessões, eu fiz uma pós-graduação nessa área, e eu tenho uma relação íntima com o direito de família, na verdade, desde a época que eu estava na faculdade. Porque o meu primeiro estágio foi na Defensoria Pública da minha cidade, o segundo estágio foi numa vara de família, e o último foi no gabinete de família. Então, eu vivi o direito de família intensamente já durante o curso, aquele negócio de atender balcão, de atender público, de ver tudo aquilo que o direito de família nos proporciona, né, os barracos e tudo mais, eu já tinha uma noção de como era já durante a faculdade. Então, isso foi muito decisivo na hora que eu saí da faculdade e optei por advogar, porque como eu já tinha essa familiaridade com a área, eu acabei optando já no primeiro ano de formada em trabalhar num escritório que tinha um foco já muito grande em direito de família. Então, eu só, assim, segui o fluxo. E aqui fazendo um adendo, que eu queria muito falar sobre isso de estágio, porque eu acho fundamental, não sei se a gente tem graduandos aqui, enfim, mas o curso de Direito, ele é algo muito teórico, né? E a gente tem que... vocês podem concordar comigo, não sei, mas eu fui entender o que eu estava estudando, acho que só no 3º ano, assim, sabe? E olha lá, eu não sei se, tipo, por falta de maturidade ou porque eram matérias que não eram tão palpáveis, né? Introdução ao estudo do direito, sociologia, filosofia. A gente não via muito como funcionava na prática, né? E então eu fui entender como o direito de fato funcionava quando eu comecei a estagiar nesses lugares que eu falei para vocês. Então, é muito importante que o estudante ele já se incline para a prática, seja num escritório de advocacia, no fórum, na defensoria, na promotoria, delegacia, enfim, tudo isso. Assim, eu acho que ajuda muito, inclusive nessas inseguranças do nosso início de carreira. Mas, enfim, voltando. Eu comecei a trabalhar em um escritório especializado em direito de família, e a minha chefe era professora universitária. Ela era coordenadora de um curso de direito, inclusive. E naquela época, eu ficava observando os meus colegas, assim que eu saí da faculdade, ficava observando o que eles estavam fazendo, né, no primeiro e segundo ano de formado. E eu fiquei observando os caminhos que eles foram trilhando. Daí tiveram uns que escolheram abrir um escritório físico, sozinhos, outros já se encontraram com alguém e fizeram sociedade, uns foram para uma cidade um pouco maior para trabalhar, para aprender com advogados mais experientes, em grandes firmas, né, e tudo mais. E eu observava aquilo, e aquilo me trazia um certo desconforto, sabe? Porque eu não me encaixava em nenhum daqueles perfis. Eu não queria já abrir um escritório, porque eu não me sentia pronta, eu não pensava em ninguém para trabalhar comigo, eu não tinha pretensão também de ir para uma grande firma, porque fazia muito mais sentido para mim uma advocacia mais artesanal, né? Porque a gente especialmente por ser direito de família. Então, eu vi aquilo me incomodava, porque aquilo de tentar achar o seu perfil, o seu lugar no mundo, né? Acho que muitos de vocês também podem ter passado por isso, ou passando, não sei.
E aí eu observava essa minha chefe, que era professora, que ela tinha uma rotina que eu achava interessante, assim, sabe? Ela vivia a advocacia de um jeito especial, porque ao mesmo tempo que ela praticava o direito, atendendo um cliente, encontrando a solução para aquele cliente, lutando pelo direito daquele cliente, por ser professora, ela vivia estudando. E ela vivia lendo, ela vivia aprendendo e repetindo todo dia em sala de aula o que ela aprendia. E eu olhei para aquilo e eu achei fascinante. Eu pensei, tá aí, é isso que faz sentido para mim, eu acho que é isso que eu quero ser. E aí, nesse momento, eu já estava fazendo pós-graduação, né, ali, me especializando em Direito de Família. Resolvi entrar num grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa que eu sou vinculada até hoje, sou pesquisadora assistente, que é o grupo de pesquisa da FMP, lá do Faculdade do Rio Grande do Sul, que é liderado pelo professor Conrado Paulino. E eu trago isso aqui também já meio que respondendo ao que a Luísa falou, o que a Jéssica falou, porque o grupo de pesquisa é uma excelente porta de entrada para esse início, tá? Eu acho que é muito importante participar de um grupo de pesquisa. E aí você vai encontrar e vai entender pesquisando as instituições que oferecem, né? Tem universidades públicas que oferecem grupos de pesquisa, daí tem edital para entrar, esse da FMP, por exemplo, existe um edital todo ano que sai, você tem que preencher ali alguns requisitos, submeter ali uma problemática, isso eu posso falar um pouco depois. Então, fazer parte de um grupo de pesquisa te traz muita bagagem, sabe? E por que eu estou falando isso? Porque eu aprendi coisas básicas para desenvolver uma pesquisa acadêmica, fazendo parte desse grupo. Foi ali, por exemplo, que eu aprendi a construir um projeto de pesquisa. Todos os requisitos que precisam ter num projeto, sabe? A problemática, justificativas, hipóteses, objetivos, como estruturar um artigo científico, como apresentar um trabalho, essa participação nos eventos acadêmicos, que também agregam muito, né? Enfim, é uma experiência, assim, inigualável, porque além de você poder aprender e debater os assuntos que esse grupo se propõe a pesquisar, né? Porque o grupo sempre tem uma linha de pesquisa, direito de família, direito constitucional, direito penal. Além disso, né, de você produzir artigos e participar de eventos, você também vai criando uma armadura que vai fortalecendo essa base aí que é tão importante para quem escolhe uma vida acadêmica. Isso vai te dar um norte para produzir lá na frente, para ingressar num mestrado, doutorado, seguir carreira na docência. Então, na minha opinião, o grupo de pesquisa é muito importante para você aprender esses primeiros passos, sabe? Porque existe essa troca e essa orientação de um professor, sabe? No caso, do meu caso, foi o professor Conrado Paulino. E aí, depois de um tempo ali trabalhando, eu resolvi mudar de cidade. Hoje eu moro em Curitiba, né? Inclusive, acho que eu esqueci de dizer que eu sou de Curitiba. E eu continuo trabalhando em outro escritório, né? Trabalhei em outro escritório, sempre com sócios, com chefes com esse perfil acadêmico, professor, coordenador de curso de pós-graduação. E isso faz bastante diferença a quem você se alia. Porque, não pelo apoio e incentivo que essa pessoa pode te dar, porque talvez isso não aconteça. E tudo bem. O importante é que você pelo menos se aproxime e fique perto de pessoas, colegas, chefes, que tenham objetivos alinhados com o seu, sabe? É interessante identificar isso para você também não se frustrar depois. Né? A gente que está falando de ter uma vida acadêmica e a divulgar, você tem que estar perto de pessoas que têm uma vida parecida com a tua, ou pelo menos um parceiro que te cubra na advocacia enquanto você está lá focando um pouco mais na tua vida acadêmica, enfim, tem que existir essa troca, esse alinhamento para não existir uma frustração depois. E aí, então, como uma consequência da pós-graduação, da participação em grupos de pesquisa e produção de artigo e tudo mais, já pensando na carreira da docência, que é um dos meus objetivos, eu me preparei para entrar no mestrado. Então, essa preparação, inclusive, eu posso até detalhar melhor depois, se vocês tiverem interesse.
Mas, basicamente, é um trabalho assim que você vai ter que pesquisar as instituições que estão ofertando o mestrado, né, na tua cidade próxima da tua. Você vai analisar as áreas de concentração que esse mestrado é ofertado, quais são as linhas de pesquisa dos professores, né? Vamos ter que aprender a mexer no Lattes, que é um saco, mas tem que aprender. Você vai ter que ir lá, vai ter que olhar o que esse professor produz, porque esse professor só vai te orientar se ele vê potencial em você, no teu trabalho, mas se também for algo que faça sentido para ele pesquisar também, né? Então, é interessante você buscar esse contato com esse orientador, mostrar interesse, apresentar a tua pesquisa. Todo esse processo é uma coisa necessária se você está pensando em um mestrado. Eu fiz tudo isso ao longo desse ano, né, a partir ali aqui do segundo semestre, e eu consegui, né, fui aprovada na UFPR, e no início do que vem eu começo aí essa jornada, que vai ser com certeza um grande desafio, especialmente porque eu quero conciliar com a advocacia. E aí, então, esse seria, assim, um resumo da minha trajetória até aqui. Eu quis trazer de propósito algumas coisas, por exemplo, assim, não sei se vocês perceberam, mas eu quis trazer algumas vulnerabilidades minhas, algumas inseguranças, comparações, ansiedade, porque foi algo que me pegou, assim, sabe? Para muita gente, você focar numa vida acadêmica logo no início da tua carreira pode parecer o caminho inverso. Esse lance, assim, eu ouvi várias vezes quando eu falava em fazer mestrado agora. Ah, porque onde é que você vai arrumar tempo? Porque o dinheiro é escasso, porque faz mais sentido depois que você se consolidar na advocacia. As duas coisas não funcionam. Ah, você não vai conseguir performar nas duas coisas. Eu ouvi muito isso, sabe? Esse julgamento, essa coisa assim. E eu, sinceramente, eu não acho que aqui tem certo ou errado. Essas pessoas não estão tão erradas assim. Mas eu acredito que tem que fazer sentido para você, essa escolha, e para o que você quer da tua vida. Tem que caber no teu bolso, você tem que ter noção dos sacrifícios que você vai ter que fazer e saber se esses sacrifícios vão estar dentro dos seus limites, até onde você vai. E também você tem que gostar, né? Você tem que gostar da academia. Isso é muito importante. Porque você produzir ciência e pesquisar o direito exige muito de você. É muita leitura, é muita escrita, é muita atenção voltada para a teoria. Então, é um sacrifício, mas, na minha opinião, é algo que impacta positivamente na prática. Por isso que eu me aproprio desse assunto e eu venho aqui falar para vocês alguns benefícios que eu percebi aí ao longo desses poucos anos de advocacia, tá? Então, eu separei, assim, algumas coisas que me vêm à cabeça quando eu penso sobre benefícios. Assim, a primeira que eu queria destacar é que parece que quando você foca na pesquisa enquanto você está advogando, parece que você está sempre um passo à frente com relação à doutrina e jurisprudência. A pesquisa faz você estar muito mais atualizado, sabe? Quando você, por exemplo, vai estruturar um projeto de pesquisa, você vai ter que coletar várias referências bibliográficas, certo? E aí, na medida que você vai fazendo essa coleta, esse fichamento, essa organização de ideias, você vai tendo acesso a questões muito relevantes que podem ser úteis na elaboração de uma petição inicial, na elaboração de um recurso, nessas estratégias processuais. Então, nessa questão assim de você sempre ficar mais atualizado, também a gente pode lembrar que uma coisa que faz você também ficar muito atualizado é participar de eventos acadêmicos. E a pesquisa é uma coisa que te leva a ambientes assim, porque você está perto de professores participam de eventos, você, por sua vez, está perto desses professores, vai saber desses eventos, vai participar desses eventos. E aí, nesses eventos, você tem acesso a discussões extremamente atuais. Por exemplo, a Luísa estava comigo agora, no Congresso Nacional do IBDFAN, que teve em BH. E lá tiveram várias palestras
de temas atuais, e uma delas, assim, algumas, que falavam sobre a reforma do Código Civil. Então, a gente está falando de palestrantes, que, inclusive, alguns que são da comissão que vai revisar o nosso Código Civil aí nos próximos meses, palestrantes que, nesse congresso, trouxeram algumas pretensões de mudança. Então, por estar ali, a gente soube de algumas coisas que eles estão pretendendo mudar. Olha que interessante. É você estar num lugar como esse, em que é discutido o rumo do nosso direito de família. Como que isso não vai ser importante para a nossa advocacia? Como que isso não vai ser importante no atendimento de um cliente? Para você, de repente, aconselhar ele a fazer uma coisa que daqui a pouco nem está mais no código. Né? Então, aqui já é uma coisa, um benefício que eu vejo que a pesquisa me traz. Né? Você está nesses ambientes em que há uma discussão assim muito atual dessas questões. E aí, já que a gente está falando de evento, só para aproveitar, depois eu falo da leitura e da escrita, que também são coisas muito importantes, mas nesses eventos existe uma possibilidade de networking fenomenal, né? É nesse tipo de lugar que você tem a oportunidade de trocar uma ideia com um professor, com colegas, com possíveis parceiros. Olha só o que eu lembrei agora, Rafael. Foi no curso, na imersão prática, que você me abordou com relação à mentoria, né? Eu estava num evento acadêmico, né? Num evento realizado pela Tríade. Então, Malu, é verdade. Lembro de você, tiramos uma foto, foi muito legal. Então, são lugares assim que você consegue ter essa troca, né? Você pode falar de um caso que você tem com algum colega seu, você pode até ter mesmo um insight assistindo uma palestra sobre, sei lá, um caso que você tem, às vezes vem um insight e você consegue pensar aí nos próximos passos de um caso que você está tocando. Então, esses eventos acadêmicos proporcionam isso, né? E quando você está inserido nesse ambiente de pesquisa, você tem uma porta aberta para esse tipo de evento. Então, veja quão rico é. E aí, para além do networking, toda vez que a gente fala de pesquisa, a gente tem que falar de leitura, né? É uma coisa. Quem nunca ouviu antes de entrar na faculdade? Nossa, eu ouvi isso muito. Você tem certeza? Você gosta de ler, né? Porque você sabe que para você fazer faculdade de direito, você tem que gostar de ler. Nossa, é batata. E é isso, né? Para que a gente consiga produzir algo científico que seja minimamente bom, que faça uma diferença assim para a sociedade, existe um caminho para chegar lá, para você produzir isso. E esse caminho consiste basicamente em ler muito. Porque nós precisamos de fundamento, de marcos teóricos, de referências, para a gente poder estruturar uma pesquisa bem feita, sabe? Então, eu acho que a leitura aqui é uma habilidade que você vai fortalecendo, e quando você lê tanto assim, né, inegavelmente a gente está fazendo o nosso cérebro funcionar, a gente está se capacitando, está exercitando a nossa compreensão, a nossa interpretação de texto, que é uma coisa muito importante na advocacia, porque a nossa profissão também é interpretar texto, né? Dezenas de páginas de petições iniciais para contestar, decisões para recorrer, recurso para contrarrazoar, enfim. A leitura acaba sendo algo fundamental. E é uma coisa que a pesquisa proporciona, meio que força, né? Mas é uma coisa muito aproveitada na advocacia também, essa questão da leitura. E aí, para além da leitura, a própria escrita. Porque a pesquisa acadêmica, ela envolve a produção de artigo também, né? Então, esse treino de você ler para depois organizar suas ideias através de um texto, respeitando essas regras do português, né? Ortografia, semântica, coesão, e aí as regras da ABNT também, que a gente sempre tem que estar afiado.
são coisas que eu acho que são aproveitáveis por um advogado, sabe? Eu, por exemplo, dentre as funções da advocacia, eu sempre gostei mais do peticionamento, mais do que as outras funções. Agora está mudando um pouco e tal, mas eu sempre fui mais do tal dos bastidores. E eu fui percebendo como a minha escrita foi melhorando ao longo desses anos. E eu atribuo a isso muito ao que eu produzi na academia, sabe? E eu acho que esse negócio da escrita tem algo que a gente tem que falar, porque hoje é um grande desafio para os advogados serem, de fato, lidos pelo juiz, por conta de tudo que existe, né? Esse poder judiciário abarrotado de processo. Mas eu não sei vocês, eu quero que o juiz, ele leia a minha petição, né? E, se possível, defira o meu pedido. E como é que eu vou fazer isso? Escrevendo algo que seja objetivo, algo que seja claro, que seja persuasivo, que seja bem fundamentado. E a produção acadêmica nada mais é do que um exercício para isso também, né? Claro, existem diferenças de um texto científico para uma petição inicial. Existe, claro, não estou falando que são iguais. Mas vocês entendem que a teoria e o cumprimento das regras para você elaborar um artigo, eles acabam sendo muito úteis para elaborar uma peça. Ai, peraí que sumiu o chat aqui, eu me perdi. Depois eu leio, tá? A pergunta e respondo. Ele subiu e desceu. Então, eu vejo que muito se aproveita e existe uma similaridade do texto do texto científico para uma peça, sabe? Por quê? Porque precisa ser um texto que as pessoas entendam. Precisa ser um texto que quem vai ler, seja um juiz ou seja um estudante, essa pessoa ela tem que entender. Eu sou uma pessoa que eu sou contra ao juridiquês. Então, quando eu vou escrever um artigo, uma peça, eu busco, guardado, claro, as devidas diferenças entre uma coisa e outra, eu busco, acima de tudo, que seja um texto que seja compreensível para as pessoas que estão lendo. Então, a escrita que a pesquisa oferta também agrega muito na advocacia. Então, eu também vejo aí essa habilidade aí que ela dá uma refinada. Quanto mais você produz, melhor fica a tua escrita na advocacia, enfim. Eu observo isso também. Outra coisa que eu acho que é bem interessante de falar é sobre a visibilidade que a academia dá. Lembra que antes eu falei para vocês que eu ouvi de algumas pessoas que isso não me daria retorno financeiro? Então, essas pessoas, elas não estão completamente erradas. Porque, claro, quando você começa a investir na carreira acadêmica, isso não significa que imediatamente você vai ter mais clientes, você vai ter mais parcerias e você vai ganhar mais dinheiro com isso. Não, de forma alguma. Isso não é verdade. Mas é um retorno que ele acontece indiretamente, ele demora, né? Mas ele vai acontecer. Por quê? Porque a academia ela é uma vitrine, né? Se você produz um artigo, daqui a pouco você está apresentando esse artigo, daí as pessoas estão te conhecendo e as pessoas vão saber quem você é. E aqui você já cria um círculo de contato de pessoas que te conhecem. E essas pessoas podem ser possíveis clientes, podem ser possíveis parceiros de trabalho, né? Que você venha trabalhar depois, ou em conjunto, ou para aquela pessoa. Uma coisa vai puxando a outra. E além disso, quando você se apropria de um tema que você estuda, por exemplo, escolhi a minha pesquisa, vou falar sobre isso. E você estuda com dedicação, você lê, você escreve, produz, apresenta. E aqui também entra a oratória, que eu nem tinha me ligado, mas dá para falar também, porque é uma segurança, quando você apresenta artigo e
assuntos assim nesse sentido, você vai treinando também uma segurança ao falar, né? E isso, com certeza, na hora de atender um cliente, na hora de participar de uma audiência, de fazer uma sustentação, isso com certeza vai impactar. Mas, enfim, quando você se apropria, assim, de um tema e você vai estudando, você vai se tornando uma autoridade também, né? E a autoridade, ela é credibilidade. Como é que isso não vai impactar na tua advocacia? Como que isso não vai impactar na confiança que o cliente pode ter ainda mais em você, porque você passa a representar uma referência para colegas teus. Então, com certeza isso vai refletir também, né? E já estou quase finalizando. Depois a gente fala um pouco mais. Vamos falar, então, dos Nem Tudo São Flores, porque existem desafios também, né? Já pegando esse gancho do retorno financeiro imediato, que é um dos grandes desafios, né? Quando você escolhe se dedicar também a uma vida acadêmica enquanto você advoga, você tem noção que para fazer um trabalho bem feito, né? Uma coisa assim que você estuda e pensa, não, isso aqui tem uma viabilidade de discussão, isso pode fazer a diferença para a sociedade e tal. Você vai precisar, por alguns espaços de tempo da sua vida, focar nessa pesquisa, né? Existem prazos também na pesquisa acadêmica. E conciliar isso com o exercício da advocacia é algo muito desafiador. Porque se você não trabalha, especialmente se você é autônomo, como é que você vai se sustentar? Né? Como é que você vai fazer o negócio girar? Então, isso é um desafio, e aqui entra algo muito importante, que é a gestão do tempo. Né? Você organizar bem a tua rotina para que você consiga, paralelamente, dar conta dos teus prazos, sejam eles da tua advocacia ou da academia. Sabe? Você tem que ter noção que, por exemplo, vai ter um momento que você vai precisar se ausentar um pouco ali da advocacia, você vai se preparar para isso, porque daqui a pouco você está de volta e não achar que essa ausência é uma perda e que você está ficando para trás. Sabe? É o contrário, você está construindo uma carreira em paralelo, uma carreira acadêmica que, inclusive, vai trazer uma complementariedade na tua advocacia. Então, eu acho que isso tem que ter uma coisa em mente, e aqui eu acho importante ter um parceiro, né? Alguém assim que consiga te auxiliar, de repente, no cumprimento de prazo, no atendimento de um cliente, fazer algumas audiências assim para você. Se você, por exemplo, sei lá, eu quero escrever um artigo em tanto tempo e eu preciso que em um mês eu tenha aí um parceiro, um colega que vai me auxiliar, então eu acho legal pensar na possibilidade de ter alguém assim do teu lado. E também uma agenda, né? Tem que ter uma agenda. Eu trabalho aqui com o Asana, eu acho ele muito bom, mas tem Google Agenda, gosto da agenda física também, tem que planejar, não adianta. Aqui é gestão do tempo, gestão assim do teu tempo total, né? Para que nada saia do teu controle. Especialmente, assim, pelo menos daquilo que você se propõe a fazer, sabe? Então é uma coisa que você tem que se organizar. E aí, por fim, para finalizar a minha exposição, depois, claro, a gente pode conversar um pouco mais e quero debater com vocês, podem me trazer as questões e a gente vai conversando. Eu queria finalizar com algo para ficar assim, registrado, que talvez resuma tudo isso que eu falei. O direito, para mim, é algo eminentemente prático, mas não só. É uma prática que ela é orientada pela teoria. Por exemplo, um juiz que ele vai apreciar um caso, ele vai decidir um caso, né? Ele precisa seguir a lei. A fundamentação dele, que ele vai dar lá na decisão, precisa estar respaldada pela lei. Só que toda lei tem uma interpretação. E quem que vai fornecer essa interpretação? A ciência jurídica, que é uma coisa que vai estar ali dando parâmetro, referência, para que haja uma interpretação legal adequada. Então, são duas coisas que andam juntas. Dentro do direito existe a teoria e a prática. Foi por isso que quando eu comecei a observar professores e advogados com quem eu trabalhei,
aquilo me chamou a atenção, porque era como se eu não tivesse só aplicando o direito, é como se eu estivesse pensando também o direito. E quando eu comecei a me dedicar à pesquisa acadêmica, eu notei uma transformação no meu perfil de advogada. Como eu falei para vocês, foi algo que refletiu na minha escrita, foi algo que refletiu na minha compreensão a partir da leitura, na elaboração de estratégias processuais, aumentou o meu círculo de contatos, né, networking com professores, com colegas, oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Mas tem um lado muito desafiador, né? Eu não estou aqui para falar só as coisas boas. Tem esse lado de que existe um esforço muito grande nesse momento inicial e pouco retorno imediato. Um retorno, assim, né, como eu disse para vocês, mais indireto. Então, eu quero trazer esse contraponto, porque é importante ter noção desses desafios quando você escolhe seguir uma carreira acadêmica. Mas é aquilo, né? A partir do momento que você entende o que você quer, luta para isso, passa a ver a tua trajetória profissional como um propósito mesmo, com certeza é algo que vale a pena, tá bom? Quero agradecer a atenção de todos vocês e fico aí à disposição para a gente trocar ideias e eu responder as perguntas. Luísa, antes mesmo de abrir para alguém fazer alguma pergunta, eu vou usar o meu benefício aqui de preferência, já vou fazer a primeira pergunta. Quando você falou, foi interessante, porque assim, você trouxe muito, eu já tinha anotado que eu queria te perguntar como que você faz, mas você já meio que abordou isso, mas é uma coisa que me chamou bastante atenção. A minha maior dificuldade hoje na advocacia, na parte prática da advocacia, é conciliar o meu tempo de atendimento, de produção, de elaboração, e mesmo tendo estagiário, a gente precisa fazer esse trâmite de elaboração, de revisão e tudo mais. E eu imagino, poxa, com tudo isso a gente fica perdido no sentido de estudar. É muito normal a gente entrar naquela locomotiva da advocacia de só parar para estudar um tema quando esse tema surge na prática. E aí é uma coisa chata, porque assim, você tem toda a possibilidade de estudar aquilo dali. Mas, se de repente você é surpreendido nisso num atendimento, você se sente despreparado. E aí você começa a se sentir inseguro dentro da sua advocacia, né? Então, assim, eu imagino, você já me disse que você precisa trabalhar com agenda, e realmente aqui também você citou o Asana e o Google Agenda, que são duas coisas que a gente utiliza aqui. Mas como a gente conseguir encaixar o estudo dentro da advocacia, né? Porque eu imagino até que num sentido de, sei lá, a gente pode abordar até a eu, que sou um cara que acho que todos os pontos da vida estão muito ligados. Para eu conseguir performar bem, até o meu sono, a minha alimentação tem que estar 100%, senão já não dá mais. Tem dias que simplesmente eu não consigo sentar para escrever alguma coisa. Agora, imagina a dificuldade de sentar para escrever e ainda ter que estudar também, desenvolver o raciocínio. Imagino que seja bem diferente, né? Bem difícil. Você tem alguma dica para dar para esse pessoal? Olha, eu estava aqui pensando, algo que a pesquisa me trouxe é algo assim que é como se eu tivesse. Eu passei por alguns manuais e alguns livros que agora, quando eu penso em alguma coisa que eu preciso, num caso, eu lembro do autor, eu lembro do sumário. Então, assim, é muito interessante você ter uma rotina de estudo e leitura técnica. Eu fiz isso por um tempo, hoje eu estou fazendo um pouco menos do que deveria, até preciso retomar, assim, estou com 2 livros ali na minha cabeceira, porque é mais difícil, né? Eu gosto muito de ler literatura, então é muito mais gostoso você ler um romance do que você pegar uma leitura técnica para fazer, né? Aqui eu aconselho a técnica de leitura, que é você separar datas por post-it. Até eu tenho isso no meu Instagram e tal, tem um videozinho que eu coloco que você arruma bem certinho os dias e as páginas que você quer ler. Mas você vai perceber que ao longo do tempo, você vai ter essa visão macro, assim, que eu espero que cada vez ela cresça ainda mais, para você ir direto no que precisa, sabe? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta.
eu não sei se tem uma resposta para a minha pergunta. Como... Como que organizar a rotina? Não tem um milagre que você vai passar agora e vai falar, gente, entre 7 e 8 horas da noite é a hora que você tem que sentar para estudar. Não tem como, né? Cada um vai... O bom da pesquisa é que ela vai forçar você a fazer isso, né? Se você, por exemplo, está pensando, tá montando um projeto de pesquisa e você precisa estruturar lá a tua problemática, a tua justificativa, teus objetivos, construir a resposta para esse problema, você vai estar imerso em um monte de livro, né? Você vai estar estudando. Por isso que a pesquisa, nesse caso aí, é uma coisa muito... que agrega muito na tua advocacia, né? Ela te traz para esse estudo forçadamente. Sim. E você mencionou também a questão da advocacia artesanal, que é uma coisa que, principalmente no direito de família, eu vejo muitas pessoas falando sobre isso. Falando sobre esse tipo de atuação. Você acha que a pesquisa acadêmica é uma forma de auxiliar a sua advocacia artesanal? Com certeza. Somos feitos de... Nossa atuação é toda artesanal, né? Não tem um caso igual ao outro, não tem uma petição inicial igual a outra. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue levar isso para as suas petições, né? Mais livros você lê, mais leitura técnica você faz, melhor você consegue colocar isso, né, na tua solução que você leva para o teu cliente. Sim, sim, concordo. Perguntas, pessoal, fiquem à vontade. Eu tenho uma curiosidade, na verdade. Luísa, você falou do tempo, né, que é necessário de dedicação à teoria dentro dessa vida acadêmica. E a gente sabe que a prática ela deve ser guiada pela teoria, mas nem sempre é assim, infelizmente. Em algum momento para você assim já foi frustrante esse embate, esse choque entre a teoria, aquilo que você vê, e a prática, que nem sempre é o que a gente espera que seja. Sim, sempre passo por isso, né? Porque existe um grande problema nas varas de família, isso inclusive é objeto de alguns estudos, porque parece que o juiz de família ele tem um código próprio, né? Uma lei própria. Então, é frustrante, com certeza, você estudar algo e você não conseguir aplicabilidade prática daquilo, né? Eu acho que, sobretudo, Mas, na área de família, né? Uma área onde essa questão técnica da teoria fica muito, assim, à margem. mas eu prefiro me guiar pelo correto, pelo que está no código, do que tentar entender o que tem na cabeça de cada um dos juízes, né? Então, eu acho que é difícil, mas ainda assim é menos custoso, sabe? Você se apropriar do que de fato tem fundamento do que tentar jogar o jogo de cada um deles, né? De repente brigar no tribunal, e, enfim, tudo isso tem que ser considerado também. Mas com certeza já sofri. Eu acho que a gente não pode. Desculpa. Pode falar, Ana. Acho que a gente não pode também achar que, por exemplo, eu vou usar essa tese, mas essa tese só vai funcionar no tribunal, porque aqui nunca vai dar certo, né? Em primeira instância não vai dar certo. Foi muito bom você ter falado isso, expor essa dificuldade sua também, porque pelo menos nós aqui atuando no Rio de Janeiro, a gente sempre tem uma sensação de que o Rio de Janeiro vai sempre na contramão de tudo que é evolução. A gente acha que nós somos muito retrógrados. Aqui no nosso município, por exemplo, tem uma sensação, talvez, de uma coisa mais provincial, que o pessoal não evoluiu. E aqui a gente até tem um caso famoso de um dos juízes titulares que, numa conversa assim de corredor, falou para um dos advogados que a gente conhece, assim, lá vem lá o pessoal do IBDFAN com aquelas petições, imaginando um monte de coisa, né? E, de fato, na prática é isso. A gente vai no congresso, a gente estuda, a gente tenta evoluir, mas a gente dá de cara com juízes que não acompanham esse estudo, né? Não acompanham essa evolução com a gente, né? Mas é bom, por outro lado, é bom ver que a dificuldade é de todos, não é só nossa, né? Não é exclusiva nossa aqui. Com certeza. Tem uma pergunta no chat da Karine,
que ela pede, Luísa, para você explicar um pouco como seria a questão de publicação de artigos no JUS Brasil. Olha, o JUS Brasil é uma plataforma relativamente simples de fazer publicação, tá? Você precisa ter uma conta lá. Esse artigo fica em análise por alguns dias. Eu não sei se eles fazem alguma conferência de plágio e tudo mais, mas JUS Brasil é um lugar bem simples de fazer publicação, tá? Diferente, por exemplo, do Conjur, do Migalhas, que daí você tem que ter, acho que você tem que assinar alguma coisa, eu confesso que eu não sei. E aí, já falando de revistas científicas, daí precisa aí atender alguns requisitos. Tem revistas que você pode publicar só sendo mestrando, só sendo mestre, doutor, ou em coautoria com alguém que seja, respeitar a linha de pesquisa, né, de uma revista, então tem que estar dentro ali da concentração da revista, o que você vai publicar, inédito, sem plágio, cheio de aquelas regras, né, da ABNT, que tem que respeitar também, enfim. Aí tem que escolher a revista que você quer e publicar. Tem um negócio dos qualis, né, quali A2, A1, A3, B1, B2, isso significa quão qualificada é aquela revista, quantos pontos valem para um eventual mestrado, doutorado, isso também tem que considerar quando a gente fala em publicar em revista. Mas no JUS Brasil é relativamente simples de publicar, é só acho que ter uma conta, se eu não me engano, e respeitar ali algumas regrinhas de plágio, enfim. Esses artigos do JUS Brasil, então, eles contam? Não. Para esses editais de mestrado, não. E é necessário ter artigo publicado ou não necessariamente? Depende do edital. Para o mestrado? Para mestrado. Então, eu posso falar um pouquinho como foi a minha experiência com a UFPR, aqui do Paraná, em Curitiba, Federal do Paraná. Você passa por um processo que você tem que apresentar um projeto de pesquisa, né, que eu posso falar um pouquinho como é que funciona a estruturação desse projeto, né? Acho que já vou falar agora. Como que a gente pensa num tema? Primeiro, acho que seria coerente pensar em algo que você viveu, vive, percebeu na tua prática. Então, se aqui a gente está falando de pessoas que estão advogando em direito de família e sucessões, algo que tenha relação com direito de família e sucessões. O que mais que você pode considerar quando você pensa num tema para um projeto de pesquisa? Um tema que tem tipo um buraco, assim, sabe? Que você vê que existe uma viabilidade de discussão acadêmica, mas não tem muita gente se apropriando daquilo, você faz umas pesquisas, vê alguns estudos escassos e tal. Você tem que dar uma investigada. Se você está sem ideia, eventos acadêmicos, o que os palestrantes estão falando? Quem são esses palestrantes? Vai lá no Lattes deles. O que eles estão publicando? Leia tudo o que eles publicaram. Né? Leia ali, tipo, resumo, enfim. Ali vai te dar alguns insights sobre o que você gostaria de pesquisar. Por exemplo, quando eu estava lá fazendo meu TCC da graduação, eu trabalhava na vara de família. Lembra que eu falei para vocês? E eu trabalhava na vara de família, atendia o balcão, enfim, e aconteceu algo que me chamou a atenção. A gente tinha processos de adoção correndo e uma mulher entregou a bebezinha dela para um casal de amigos cuidar, que seriam os padrinhos, eventuais padrinhos da criança. E ela entregou. Isso não pode ser feito, né? Não pode ser feito isso sem passar pelo processo legal de adoção, simplesmente dar a criança assim. Isso é adoção brasileira, né? Você registrar um filho de outra pessoa como se fosse seu. É crime. E aí eu vi aquilo, não sabia muito bem como é que funcionava, se era crime, se não era. Eu vi isso acontecer porque chegou na vara de família, porque o promotor soube disso, ofereceu uma denúncia e mandou tirar aquela criancinha, aquele bebê recém-nascido desses padrinhos e acolher institucionalmente, mandou para abrigo. E essa história me chamou muita atenção. Porque eu pensei, meu Deus, mas essa criança estaria muito melhor se ela estivesse com esses padrinhos do que no abrigo,
né? Então, foi algo que aconteceu no dia a dia e me fez querer fazer meu TCC sobre isso. Então, eu fiz uma pesquisa que eu falei sobre adoção à brasileira e o princípio da afetividade. Até onde vai, por exemplo, essa intervenção estatal para tirar uma criança, se a gente está falando de um vínculo socioafetivo que tinha ali. Tudo bem que ali era um recém-nascido, acho que até depois eu entendi que a decisão ela foi coerente, mas eu quis analisar isso. Então, é disso que eu estou falando. É tipo uma lacuna, um problema que você vê que talvez o direito não resolveu tão bem e você tenta achar uma solução para isso. O primeiro ponto de partida para um projeto de pesquisa é você ter uma problemática. Você tem que responder uma problemática, né? E é só na tese que você vai, com as suas palavras, responder isso. Mas num artigo, num TCC, num TCC de pós, você vai trazer um pouco da tua opinião, claro, mas você vai se munir de fundamentos de autores para responder essa problemática, né? Então, você vai estruturando o teu projeto de pesquisa desse jeito. Viabilidade acadêmica de discussão, um tema que tenha interesse para você, que está sendo relevante, que tem uma lacuna, tudo isso vai montando o teu projeto. E eu montei o meu projeto para submeter no processo seletivo da Federal. Eu quero falar sobre a validade do contrato de coparentalidade, que é quando você idealiza um projeto parental com uma pessoa que você não tem vínculo conjugal, né? Lembra do caso do Gugu, que ele tinha um contrato de geração de filhos com a Rose, Miriam? Não sei se vocês vão lembrar disso. Porque ele fez um contrato, enfim, com ela, só que ele não tinha vínculo conjugal, segundo, né, o que os advogados falam, e ele tinha esse contrato. E eu quero analisar se esse contrato ele de fato é válido, né? Eu vou passar lá pelo movimento da contratualização do direito das famílias, e eu quero buscar preencher essa lacuna no que diz respeito à parentalidade, porque a gente sabe que um contrato de namoro é válido, um contrato de convivência é válido, que as pessoas têm a possibilidade de decidir o que vão fazer dentro do núcleo familiar, mas quando a gente fala de uma criança envolvida, até onde vai essa possibilidade da pessoa contratualizar? Então, essa é a minha problemática, e eu fiz o meu projeto sobre isso. Depois que eu submeto o meu projeto, eu passo por uma prova escrita, tem que tirar lá, acho que o mínimo é 7 para você ir para a próxima etapa, e tem a parte do currículo, que aí eu respondo a sua pergunta, Jéssica. Existe uma pontuação que você tem que atingir para você conseguir passar de fase, digamos assim. E nessa pontuação tem lá título de especialista, produção de artigo, publicado em revista, produção de artigo publicado em capítulo de livro, organização de evento acadêmico, pontua também. Daí, para esses artigos, precisa ser uma revista científica, né? Quanto mais pares mais alto, mais você pontua. E eu acho que é isso, assim. Daí, depois vem a entrevista, depois de você passar por todo esse processo, vem a entrevista e daí o resultado. Mas é mais ou menos assim. Não sei se respondi a pergunta da Luísa e da Jéssica. Pode complementar, Lu, se você achar que não ficou bem... Não, o que eu penso, a dúvida que eu tinha, na verdade, era sobre já chegar com isso pronto. Sabe, se eu chegava com pronto, ou se eu tinha uma questão e eu conversava, mas para mim ficou bem mais claro. Não precisa ser pronto. Eu acho que o orientador, quem for, né, produzir com você, pode trocar muito com você, e pode te auxiliar, te conduzir, te mostrar um caminho. Então, você mostrando interesse e dizendo algo que você, eu acho que dava para ser isso, mas ele vai te orientar se você não tiver uma resposta. Isso acontece antes do processo seletivo. Antes. Porque você, dependendo do processo seletivo, né, o da federal, por exemplo, você tem que ter o projeto pronto para submeter. E
E aí é interessante, né, você ter um projeto e de repente já tentar trocar uma ideia com o teu orientador. Olha, eu estou pensando em escrever sobre isso, o que você acha? Para ver se esse projeto pelo menos vai passar, né? E o orientador é networking. É networking, é o envio de e-mail, esse orientador vai dar uma aula não sei aonde você vai dar uma palestra não sei aonde você vai. Fica lá, sempre inteiro em volta dele. Entendi. Beleza, da minha parte é isso. Obrigada. Fala um pouquinho para a gente, Luísa, sobre a sua experiência no grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa, então, ele não é um mestrado ou uma pós, é um grupo, de fato, que realiza pesquisas, tem um tema específico. Então, hoje eu faço parte do grupo de pesquisa da FMP, que eu faço faz uns 4 anos, 3, 4 anos, e também esse ano, agora passado, esse ano, na verdade, eu entrei num grupo de pesquisa Virada de Copérnico, que é da Federal do Paraná também. E aí, como é que funciona? Esses grupos, eles têm um direcionamento de pesquisa, então, por exemplo, o da FMP, do Conrado, tem o direcionamento de direito de família e sucessões, direitos transindividuais e algo assim. Tem lá um edital lá com tudo isso. Então, é um grupo mais voltado para esse tipo de estudo. Mas ele vai sempre ter, assim, uma peculiaridade. Então, dentro desse grupo existem eixos, eixo de estudo com relação a direito na perspectiva do gênero, vulnerabilidades, tecnologia, ele dividiu em alguns eixos, mas isso foi uma coisa que ele fez com o grupo dele. E aí, quando você participa, quando você tenta entrar ali no grupo e ver o edital, você vai indicar para qual eixo que você gostaria de ir, porque é onde a tua pesquisa, que você gostaria de construir a tua pesquisa, né? Então, a minha experiência, eu lembro que eu nem lembro direito como é que foi quando eu entrei, eu fiz um edital, foi o ano que ele estava abrindo o grupo de pesquisa de forma digital, porque era presencial, e aí eu submeti um projeto, acho que era algo relacionado à Covid, assim, porque era na época do Covid, e aí eu entrei. Daí o interessante é que você, durante o ano, pesquise, construa um artigo, pelo menos, com base naquele projeto que você quis entrar. Claro, você pode mudar depois, refinar e tal, mas essa é a ideia. Você apresenta, tipo, uma ideia do que você quer e constrói ao longo do ciclo do grupo. E aí, o que eu posso falar desse grupo? É um grupo que, no primeiro semestre, existem reuniões quinzenais, com exposição de professores convidados, que ele chama para falar sobre um tema ou outro, que é muito rico. E no segundo semestre, apresentação de seminários pelos pesquisadores, né? Então, a gente vai organizar em grupos e vai apresentar resultado das nossas pesquisas. E durante todo o ano, eventos obrigatórios de participação e submissão de artigo, tipo 4 eventos assim que você tem que produzir. Então é algo que te obriga, sabe? Tem essa peculiaridade no grupo dele. Eu não tenho conhecimento de como são nos outros, né? Cada grupo tem uma sistemática, tem uma rotina de encontros, tem uma obrigatoriedade de eventos, mas eu assim, eu acho que se hoje eu quisesse pensar em participar de um grupo, eu ia pensar num professor que eu admiro, que eu gosto do que ele produz. Com esse professor, eu ia pensar na instituição que ele está vinculado, e de alguma forma eu ia tentar chegar nessa instituição e investigar o que existe de núcleo de pesquisa lá dentro. Porque normalmente os grupos de pesquisa são vinculados a uma instituição. E eu ia me aproximar dessa forma, manifestar interesse em fazer parte do grupo e tal, e fazer todo o lobby necessário. Legal. Eu descobri esse grupo de pesquisas do Conrado nesse ano, acho que abre todo o edital, todo início do ano, né? E eu vi que o interessante é porque, não sei se é majoritariamente online, se é 100% online, mas esse eu acho que é um grande diferencial por conta dessa disponibilidade de tempo também, que eu vejo que é um dos grandes empecilhos para quem vai iniciar, principalmente para a gente, eu e o Rafa, que moramos aqui no interior do Rio, e aqui não tem, principalmente na nossa cidade, não tem mestrado ou algo nessa área voltado para o direito, né? Existem outras áreas que você consegue ali, com esforço, você consegue fazer um projeto que venha um pouquinho para a nossa área, só que fora isso,
só cidade distante, capital, e o mestrado, ele toma muito tempo, né? Essa vida acadêmica, ela toma muito tempo. Então, acaba sendo mais difícil conciliar com a advocacia por conta desse deslocamento que você tem que fazer. Mas tenta fazer parte de algum grupo para você sentir se é isso que você quer, sabe? Essa participação de eventos e a produção de artigo vai ser algo que vai... Opa, acho que eu quero seguir, acho que não quero. Acho que é um bom teste. Sim, com certeza. Agatha, quer falar? Oi, boa noite, todo mundo. Então, a minha dúvida era com relação à construção do projeto de pesquisa, porque eu tenho um tema, mas aí, você falou, né, eu tenho que ir em busca de um orientador agora, nesse primeiro passo. E a minha outra dúvida também, que você poderia explicar, é como foi no processo seletivo a questão da entrevista. Se foi muito difícil. Tá, primeira pergunta primeiro, você está fazendo um projeto para quê? Você vai produzir um artigo? Você vai participar de um grupo de pesquisa? Você vai submeter em revista? Qual revista? Tudo isso você tem que tentar pensar para poder entender qual é o caminho que você vai seguir, né? Porque se você, por exemplo, está querendo escrever um artigo, e você vai escolher uma revista. Você vai ter que olhar nessa revista se precisa de uma pessoa que tem uma titulação, sei lá, de mestre, de doutor. Aí você vai abordar alguém que você tem uma familiaridade, você vai conversar com essa pessoa e você vai mostrar que existe uma problemática que você quer desenvolver, né? Daí isso você pode mandar por e-mail, enfim, tem várias formas de fazer isso. Mas, assim, eu precisaria entender para que tipo de projeto que você quer. Para quê? Porque a questão também, eu nem sei se o que eu penso é muito viagem na minha cabeça. Mas, assim, eu visualizei uma problemática. Tá. E aí eu pensei de aprofundar mais nisso, mas eu também não sei se é muita viagem na minha cabeça. Um grupo de pesquisa traria isso para você, sabe? Você pesquisar em conjunto, sendo liderada por um orientador, né? E aí cabe você a escolher essa pessoa, tentar investigar se essa pessoa, se esse professor faz parte de algum grupo. Eu digo isso porque, por exemplo, quando eu fui entrar no grupo da Virada de Copérnico, eu precisei que uma professora que já fazia parte, que tinha doutorado, me desse o aval, submetesse comigo o projeto. Então, é sempre necessário você ter alguém que te auxilie nesse ponto, sabe? E aí você pediu da entrevista, né? A entrevista, também considerando os requisitos da federal, né? Não sei como são de outros lugares, mas eles querem saber se você tem disponibilidade para pesquisar, eles querem uma pessoa que tenha tempo, uma pessoa que tenha resposta na ponta da língua sobre o que vai fazer para conciliar a pesquisa com a advocacia. Então, é uma das perguntas. Eles querem saber se você tem maturidade acadêmica, se você já participou de grupo de pesquisa, se você ajudou a organizar um evento acadêmico, se você já produziu alguma coisa. E eles querem saber se você entende o projeto que você fez, né? Você tem domínio sobre aquele tema, sobre o que você escreveu? Tem que saber expor, né, o teu projeto, o teu problema de pesquisa, a tua justificativa, por que esse projeto é interessante, quais são as hipóteses da tua problemática, você vai responder ela assim e assim, e qual é o objetivo também que você quer atingir com essa tua pesquisa, objetivo geral, objetivo específico, qual é a metodologia que você vai usar, esqueci de falar, mas metodologia é muito interessante. Então, é um domínio, assim, na minha entrevista foi isso, é um domínio dessas três coisas, sabe? Você falar um pouco da disponibilidade, da maturidade e do projeto. Eles querem conhecer você, né? Afinal, eu até entendo, eles não vão deixar entrar alguém, ainda mais numa instituição pública, que eles não saibam, que essa pessoa não tenha comprometimento. Né? Então, eles querem conhecer você, para isso que serve a entrevista.
Aí uma outra questão também que eu tenho dúvida é, você falou da maturidade acadêmica. Por exemplo, uma pessoa que você está se preparando desde da faculdade, praticamente, e uma pessoa que teve essa virada de chave, não sei, é como se ela já estivesse um pouco atrasada nesse caminho, entendeu? Não sei se é... De forma alguma. Mas acaba sendo inviável, não sei. Não, eu discordo. Eu acho que nunca é tarde para você investir, se você acha que deve, que faz sentido para você. Eu não comecei na faculdade, inclusive na faculdade tinha aquelas coisas de, como é que fala? Uns grupos, né, na extensão, projetos de extensão, umas coisas assim que existiam na faculdade, eu não fazia parte de nada disso, de pesquisa, só fiz o meu TCC, né? Isso foi nascer só depois, quando eu comecei a divulgar com alguém que era professor e aquilo me deu um estalo. Então, eu acho que nunca é tarde, eu acho que você tem que começar o quanto antes, inclusive, se você quer começar a trilhar esse caminho. E agora tem que correr com o tempo, né? Ah, imagina. Mas é isso, as minhas dúvidas. Luísa, eu vou acrescentar aqui, que você até mencionou, eu acho que é bacana, acredito que isso é muito válido, no sentido de que você falou que, até certo ponto, em certo ponto vai ser necessário fazer um networking, conhecer essas pessoas, né? Se você vai apresentar um projeto de pesquisa, é interessante saber para quem você está apresentando, você conseguir adiantar isso, e pelo menos, não sei se eu estou errado, eu enxergo que muitos desses pesquisadores hoje, muitos dos doutrinadores, dos professores, eles têm uma atuação muito ativa nas redes sociais. Acredito que isso é um avanço muito grande, porque a gente sempre pode depender do bom e velho e-mail ali. Vai ter uma comunicação que você vai ter como fazer ali com a pessoa que você quer atingir. Mas talvez com as redes sociais, esses elos estão cada vez mais estreitos, mais fáceis de serem feitos, né? De você conversar diretamente, de você talvez iniciar uma conversa falando sobre um outro tema, né? Você mencionou que a ideia desse encontro aqui foi a partir daquela imersão que a gente debateu e que eu já imaginava que seria bacana trazer você para expor isso aqui na mentoria. Mas a gente não se conheceu naquela imersão, né? Exato. Então, talvez você nem lembre, talvez não... A gente vai conhecendo as pessoas na rede social e depois a gente nem sabe de onde que conheceu, de onde que veio. Você mencionou o quanto foi importante para você ir ali no congresso do IBDFAN, que aconteceu esse ano em Belo Horizonte. No ano passado, quando a gente foi no congresso do IBDFAN de Búzios, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente várias pessoas que eu já conheci pelo Instagram, já trocava ideia, já tinha feito parceria, já tinha processo junto em outros estados, mas nunca tinha me encontrado com aquelas pessoas. Então, eu tive essa possibilidade de encontrar com essas pessoas, que foi uma experiência muito bacana para mim. Conheci colegas, a Pamela do Espírito Santo, várias pessoas que eu não tinha esse contato ainda. E a gente fica com essa ideia de que advogado é sempre aquela pessoa que vai chegar, que vai conhecer um monte de gente, que networking funciona assim, chegar igual um maluco numa roda de conversa e, de repente, pegar o telefone de todo mundo. E as coisas não são assim. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito tímida. Então, o que eu fiz? Eu conheci, de fato, aquelas pessoas que eu já conversava, já tinha um contato, mas, por exemplo, se o Conrado postava alguma foto com alguém, eu entrava no perfil da pessoa, via como é que era e passei a seguir. Numa dessa, eu entrei no seu perfil, vi que tinha uma abordagem que já era assim há bastante tempo, né? Eu acho que você já tinha essa abordagem da pesquisa. Comecei a seguir, aí eu fui conhecendo de fato várias pessoas e naturalmente os assuntos vão surgindo, né? A gente vai conhecendo um ao outro, sem contar também os próprios doutrinadores, né? A oportunidade que a gente tem. Então, não necessariamente a gente vai fazer esse networking, as pessoas às vezes têm esse medo de achar que logo depois da faculdade você ainda não sabe como que você vai se encaixar nesses núcleos, núcleo da OAB, núcleo de pesquisa, mas, de certa forma, isso vai ser de uma forma natural, desde que você ativamente participe desses grupos e tenha esse interesse, né? Então, acho que é uma chave bem legal para o pessoal ficar esperto aí também. E
acrescentando a questão da Ágata, assim, eu não vejo por que achar que a pessoa perdeu tempo e tudo mais, porque tudo que eu penso na advocacia, eu penso, olha, eu não vou parar de advogar daqui a 2 anos, então, para mim, não tem problema nenhum começar algo agora, porque eu sei que é uma construção ainda que vai ter na minha vida por muito tempo. Então, acho que essa coisa de tempo é bobeira. A gente vai exercer a nossa profissão pelo resto da vida, né? Alguém mais quer acrescentar alguma coisa, gente? Fiquem à vontade. Essa história do Instagram, eu e a Luísa nos conhecemos assim também. Eu tinha certeza que eu ia trabalhar só com imobiliário, e aí eu trabalhava num escritório, eu era associada num escritório de empresarial, e fazia a parte imobiliária e tudo mais. E aí começou a aparecer família, eu falei, alguém precisava fazer, caiu para mim, e eu comecei a estudar. E aí eu fui pro Instagram. E aí eu achei a Luísa. Então foi assim. E hoje eu sou madrinha dos... E hoje ela é minha madrinha de casamento. Olha... É muito bacana, e isso funciona em todos os níveis. Aqui, muitas das pessoas que eu conheci advogando da nossa cidade, eu conheci mais através da rede social do que ativamente no corredor do fórum, principalmente no período de pandemia. A gente não tinha esse contato, a gente mal tinha contato com a OAB enxergando como uma instituição. Uhum. Ainda mais os colegas mesmo, de bater papo no corredor. Então, a rede social, ela teve um alcance muito bom para a gente aqui. Foi através das redes sociais que hoje, né, nós temos a nossa comissão de família e sucessões. Praticamente todo mundo se conheceu ali. Uniu um monte de gente que conhecia pela internet e virou uma comissão. A própria extensão hoje da mentoria de experiências do OAB Jovem é fruto disso também, né? A gente foi se reunindo e aí foi criando esse grupo, que é, de fato, uma coisa que foi muito facilitada pela rede social, né? Exato. A rede social, para mim, tem um papel muito importante, assim, eu atribuo muito ao Instagram, assim, algumas conexões que eu fiz, que me trouxeram, que me levaram, assim, a caminhos muito legais, como a minha mudança de cidade, né, começar a trabalhar com advogados que me conheceram no Instagram. Então, eu com certeza sou uma grande defensora. Sim, é isso. A gente tem que aproveitar. Se a gente tem essa facilidade, a gente tem que aproveitar. Bom, pessoal, se ninguém quiser mais acrescentar nada, eu só vou ressaltar uma coisa que a Luísa falou que eu acho que ficou assim na minha cabeça, que eu achei bem bacana. Independente de se a gente vai começar a pensar o direito para uma produção acadêmica, a gente precisa parar um pouco para analisar se a gente está, de fato, só aplicando um direito, se a nossa preocupação quando a gente vai elaborar uma petição inicial é aplicar um direito que já está lá consolidado e precisa ser aplicado, e meio que usar aquela coisa de cavalo, né, só vou olhar para frente, ou se, de fato, a gente vai parar para analisar o fato que a gente está vivenciando ali com o nosso cliente, para, de fato, aplicar o direito, mesmo que talvez esse direito não seja pensar o direito para, de fato, aplicar o que deve ser aplicado, não necessariamente uma coisa que os outros estão dizendo. E aí, se vocês quiserem contribuir, né, produzir, um dia vocês vão estar, talvez, fazendo uma petição que você vai falar, né, não, que tem uma corrente majoritária, uma jurisprudência, né, qual a fonte? Eu mesmo, eu que escrevi, eu estou trazendo aqui para você. Um dia a Luísa vai estar fazendo isso aí na petição dela. E, pessoal, eu fico muito disponível, se vocês quiserem trocar mais figurinhas, se quiserem uma orientação um pouco mais pessoalizada também, sabe? Do que fazer, como fazer, contem comigo. Vocês podem me encontrar no Instagram, @luisapim, daí a partir de lá, dependendo também, já passo meu WhatsApp, a gente já vai conversando. E vamos lá, se vocês têm interesse, contem comigo também, no que eu puder auxiliar, eu estou sempre disponível. Eu vou com certeza trocar depois essas figurinhas com a Luísa. E para a gente, Luísa, encerrar, eu acho que tudo que você trouxe para a gente já foi bastante esclarecedor, assim, para dar uma ideia desse mundo, de como ingressar. Qual é o conselho que você deixa para quem quer hoje, não tem a menor experiência, vai iniciar do zero? Qual o conselho, assim, que você deixa? Qual a dica que você deixa? E acredito que dentro dessa pergunta também, qual o conselho que você, Luísa, gostaria de ter ouvido
quando iniciou isso? Nossa. Eu falei muito sobre o tal do grupo de pesquisa, né? Na minha trajetória foi fundamental, porque foi ali que eu aprendi como estruturar um projeto e entendi se era aquilo que eu queria ou não. Acho que no grupo de pesquisa você faz um networking muito interessante, tem pessoas iguais a você, no mesmo, digo no sentido de, assim, no mesmo tempo de advocacia, mesmo tempo de formado, tem pessoas que já estão no mestrado, tem pessoas que estão no doutorado, tem professores que estão te orientando. Então, eu acho que o grupo de pesquisa é um excelente ambiente para começar a pesquisa. E um conselho para mim, olha só, como assim? Se eu fosse voltar no tempo, tipo isso? O que você gostaria de saber que você não sabia lá no início? Tipo, se eu soubesse isso, teria facilitado a minha vida. Ou se eu tivesse começado a fazer isso aqui desde o início. Eu acho que eu me bati um pouco assim para entender a sistemática do jogo do mestrado, sabe? Não, eu não entrei quando eu quis. Eu tentei esse ano e esse ano eu passei. Mas eu queria ter tentado antes. E por bater a cabeça assim na parede, por não entender como eram as regras do jogo, tudo isso que eu passei aqui para vocês hoje, eu acho que eu me bati um pouco assim. Mas eu sou muito daquela que tudo acontece do jeito que tem que acontecer, né? Tipo, acho que hoje eu tô mais madura para entrar num mestrado. Mas talvez isso, assim, ter entendido esse lance de você procurar orientação antes, de você entender a linha de pesquisa, de você criar um projeto que converse com a linha de pesquisa do teu orientador para que ele compre a tua ideia, e aquele negócio de passar o bastão, sabe? Eu acho que isso, assim, que eu meio que fiquei uns 2, 3 anos meio me batendo, talvez. Perfeito. Mais uma. Tem uma pergunta aqui no chat. Ótima pergunta, ótima pergunta. Isso aí é perfeito, porque você vai ver que a tua monografia provavelmente já tem um problema de pesquisa e você vai ter que adequar ela com introdução, tópicos e considerações finais de uma forma que fique um artigo científico, né? Então, aqui, o importante é que você cria esse artigo pensando o que você vai fazer com ele, se você vai submeter numa revista, daí você vai ter que procurar essas revistas. No meu perfil eu indico, tem um destaque ali acadêmico, que eu tenho uma lista de revistas que eu acho interessante, mas daí talvez tenha que procurar alguém para submeter contigo pela titulação, enfim. Mas é um ótimo insight esse que você deu, Karine, porque é um ótimo jeito de começar, sabe? Você tem lá uma monografia, de repente você quer ir um pouquinho além do que você desenvolveu lá, trazer algo mais atual, relevante, e vai transformando num artigo de acordo com o edital da revista que você for submeter, ou o que você vai fazer com esse artigo. Sei lá, se você vai usar dentro de um grupo de pesquisa, enfim. Mas é um ótimo início também. E esses artigos, você comentou que eles contam como pontuação. Tem alguma diferença, por exemplo, você fez um artigo voltado para responsabilidade civil, você está submetendo um projeto para direito de família. Isso é levado em consideração também ou não? Acho que eu não entendi a sua pergunta. Você está participando de um edital, por exemplo, para um mestrado, e lá tem um momento da análise do currículo, onde tem os artigos que são analisados, e, se não me engano, eles têm uma pontuação. Isso. Certo. Se o teu artigo está fora do projeto, fora do tema, por exemplo, ou numa linha de pesquisa totalmente diferente, que de repente não seria aproveitado, isso é levado em consideração de alguma forma, é despontuado de alguma forma ou não? Eu acho que é interessante você
primeiro, o que vai pontuar aqui, isso deles analisarem o que você produz, é muito mais o projeto que você vai submeter. Esse projeto tem que estar conversando com a linha de pesquisa da tua orientadora e tem que estar conversando com a linha de pesquisa do mestrado, né, com a área de concentração. Se você está fazendo para direito de família e fazer um projeto de responsabilidade civil, isso eles não querem, eles querem uma coisa que converse. Agora, dentro do teu currículo, se você já produziu várias coisas e isso vai ser considerado, na verdade, na entrevista eles podem te perguntar, olha, por que você falou sobre isso e qual que é a tua relevância daquela pesquisa com o que você está fazendo agora, mas para fins de pontuação você pontua, independente do tema. Sim. Entendeu? Seria essa a questão mesmo. Você ficaria algo um pouco, assim, né, lá você estava lá, agora você está aqui, o que aconteceu nesse meio tempo? Porque às vezes, né, pelo menos para mim, o meu TCC de faculdade foi numa área totalmente diferente daquela que eu atuo hoje. Uhum. Galera, tem mais perguntas? Meu chat não está abrindo. Está abrindo para você? Aqui não tem. Aqui a minha última é da Karine. Bom, pessoal, se não tem nenhuma pergunta mais, acho que a gente pode encerrar, né? Até para não tomar o tempo do pessoal. Vou agradecer a participação de todos que estiveram aqui presentes, mais uma reunião da nossa mentoria. Em especial, vou agradecer a Luísa pelo tempo que está aqui com a gente, né, para conversar com a gente com calma, para expor os caminhos, né, que, como você falou, se você voltasse no tempo, você com certeza faria de uma forma melhor, seria mais direta, né? Mas exatamente o intuito do nosso projeto de mentoria de experiências é exatamente esse. A gente pode bater cabeça, mas a gente sempre tem que ensinar o próximo o melhor caminho possível. O próximo vai bater cabeça também, mas, contudo, se possível, explicar também como auxiliar, como melhorar, para a gente ir sempre encurtando o caminho de cada um, né? Então, muito gratificante você estar aqui expondo com calma, com paciência, os caminhos para quem estiver interessado em ingressar nessa área acadêmica, tá? Eu que agradeço novamente o convite da Rafael, da Jéssica. Fico muito feliz, muito lisonjeada de estar aqui participando e, novamente, reforço, contem comigo. É só me chamar que a gente vai ajustando aí as coisas que vocês precisarem. Tamo aí. Isso. Obrigada, Luísa, pela presença. Nosso presidente que está aí também, Guilherme. Obrigada, pessoal, por estarem aqui com a gente nessa 1h30. Como o Rafael falou lá no início, de vez em quando a gente tem aí um encontro ou outro online, trazendo convidados, temas bacanas para a nossa prática da advocacia, principalmente. Sigam a OAB Jovem, nossas redes sociais, que a gente vai estar sempre divulgando, pelo menos uma vez no mês a gente tem esses encontros. E foi muito bom ter vocês aqui conosco hoje, principalmente esse pessoal novo que a gente está conhecendo aqui. Sejam todos bem-vindos. E obrigada, Luísa. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Obrigada. Boa noite.